o poder simbólico dos contos de fada na psicologia, caminhos de autoconhecimento e transformação. Dentro, né, do processo terapêutico, às vezes é difícil para o paciente trazer o que está ali doendo, né? E o conto, ele acessa isso, a série, ela acessa isso, né? Ela quebra as barreiras. Às vezes, mesmo a gente, no nosso adulto, a gente se identifica muito com as histórias infantis, né? Os contos de fada, os filmes. Por que que a gente se identifica tanto? Mais o Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre o poder simbólico dos contos de fada na psicologia, caminhos de autoconhecimento e transformação. Quem aí nunca, né, viveu aí um conto de fada, imaginou alguma coisa sobre isso, a sua vida? Então fica aqui no episódio de hoje que a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. E para estar aqui comigo hoje no podcast falando sobre esse assunto, eu estou aqui com a Fabiana Máximo, ela que é administradora de empresa e psicóloga, também pós-graduada em gestão de pessoas, avaliação psicológica, psicopatologia e dependência química, também especialista em EMDR, cursando neuropsicologia e reabilitação cognitiva pela USP e também trabalho clínico com foco no simbólico dos contos de fada e do feminino. Fabi, gratidão por você estar aqui hoje, né, no podcast, para a gente falar um pouco desse assunto que é bem diferente, né, aí dos contos de fada. A Fabi também é coautora, né, Fabi? Sim, de Então, alguns livros. para a gente iniciar, né, o podcast, eu gostaria aí que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você e um pouquinho do seu trabalho também, que tem um currículo aí bem grande, né? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, Nath. Eu confesso que a minha alma aqui, né? Eu falo muito, quando eu falo de contos, eu falo muito de alma. E eu falo que a minha alma fica feliz em trazer esse trabalho para as pessoas, né? Recentemente, eu fui chamada para dar aula numa pós-graduação, né? Com a matéria dos contos de fada, que nós não temos isso na faculdade. E o quanto foi transformador, sabe? Porque eu trouxe até, né? Um simbólico, né, uma interpretação, mas também uma vivência. Então, isso é muito importante. E ser chamada para falar sobre contos alimenta a minha alma. Então, eu comecei, né, a minha história profissional através da administração. Com 14 anos, eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai, né, e aí tem toda uma uma ressignificação, né, desse feminino, que traz também, que foi, né, simbolizado aí pelos contos. Fiz pós-graduação na área administrativa e depois de um acidente do meu pai, né, que meu pai ficou bem vulnerável, eu comecei a psicologia. E eu comecei a psicologia, né, não pensando em atuar na área clínica. Né? Então, eu comecei a psicologia. No meio da psicologia, né, eu enfrentei algumas dificuldades, que foi o câncer da minha filha, com 2 anos. Né? Continuei a faculdade, terminei a faculdade e sempre em busca aí, de não só estudar, mas de me trabalhar internamente. E foi nesse, né, estudar e me encontrar internamente que eu entrei em contato com os contos de fada. Eu participei de algumas vivências. Assim que eu me formei, eu entrei num grupo de supervisão, que as duas supervisoras eram voltadas muito para esse trabalho dos contos, né? E elas intercalavam isso, não só o estudo, né, do conto, não só a supervisão, mas vivenciar o conto. E isso foi muito simbólico na minha prática clínica. Ali eu entrei em contato com os contos. Então você já se interessou, Fabi, nesse processo em trazer os contos para a psicologia? Quando eu saí da faculdade, não. Não? Né? Eu tinha muito esse contato com o simbólico. O simbólico me fascinava. Então, a interpretação de sonhos,
né? Isso me chamava muito a atenção. Foi entrando, né? E na faculdade nós não temos, né, essa matéria dos contos. Uhum. A gente tem, né, muito superficial conto, mito. E nessa supervisão eu entrei muito em contato com o conto e fui aplicando esses contos na prática clínica. E com isso eu fui vendo, né, a potência que o conto tem. E qual que é assim, como que o conto ele pode ser simbólico aí hoje na psicologia, né, no processo terapêutico? Como que é todo esse processo do conto na terapia? Nós vamos para a terapia, né, muito em busca desse simbólico, muito em busca de uma transformação. Muitos pacientes chegam dentro do setting terapêutico sem saber o que eles estão buscando. Eles vêm com uma dor, né? Uhum. E o conto, ele identifica muito com essa dor do paciente. Então, o conto, eu falo que o conto é um espelho simbólico para a história de vida do paciente. Quando nós vamos em busca do processo terapêutico, o psicólogo ele vai trabalhar a história do paciente. Sim. Né? Então, por isso que eu digo que é esse espelho, porque esse espelho simboliza também uma dor do paciente. Ô, Fabi, por que que, né, hoje, às vezes, mesmo a gente no nosso adulto, a gente se identifica muito com as histórias infantis, né, os contos de fada, os filmes. Por que que a gente se identifica tanto, a gente gosta tanto, de assistir mesmo no nosso adulto aí, hoje no dia a dia? Essa identificação, né, não é com a história infantil, mas essa identificação é com a dor, com a identificação do personagem. Uhum. Então, dentro das histórias tem uma dor, né? Tem uma rejeição, tem um abandono, tem um processo de transformação, né? Tem um renascimento e nós nos identificamos com isso, com a história. Então, muitas vezes eu pergunto, né, para o paciente se ele se identifica com algum conto. Né? Ou se ele se identificava com algum conto na infância dele. E aí ele traz, né? E a gente começa a trabalhar em cima disso, a gente vê que muito da história desse paciente está ligada à história do conto também. Muitas vezes voltadas às dores emocionais. Então, por isso nós nos identificamos. Hoje tem muito, né, uma visão de série. A série também traz uma história, né? E as pessoas Sim. se identificam com essa história. E que até eu falo que a gente fica, enquanto a série, né, enquanto não acaba, a gente não consegue parar de assistir, né? Então isso acontece tanto em séries como desenhos. O que que acontece no nosso inconsciente quando a gente tá ali assistindo uma série ou lendo um livro de conto ou, né, assistindo um desenho? O que que pode acontecer no nosso inconsciente que prende tanto, né? Na verdade, né, a identificação com esses personagens ou a identificação com essa história traz muito à tona o que está lá no inconsciente guardado, porque o nosso Uhum. inconsciente ele guarda, né, muitos conteúdos reprimidos, muitos conteúdos apagados, que dentro, né, do processo terapêutico às vezes é difícil para o paciente trazer o que está ali doendo, Uhum. né? E o conto ele acessa isso, a série ela acessa isso, né? Ela quebra as barreiras. Essa identificação quebra as barreiras do inconsciente. Por isso que, né, nós nos identificamos tanto e vem tão à tona. Né? Essa identificação é uma identificação sutil, mas ela quebra essas barreiras, né, da resistência. Então, o conto, quando nós começamos a trabalhar com o conto, né, e nos identificamos, ou através, né, de um desenho, às vezes o paciente ainda está ali resistente para trabalhar com a história, mas eu peço um desenho. Né? E esse Uhum. desenho vai trazendo muito da história dele e das dores que ele tem nesse determinado momento. Né? Dependendo da fase da vida, dependendo dessa história, desse sofrimento, dessa reconstrução. O conto, ele nos permite trabalhar com tudo isso, com o renascimento, com a transformação, com a reconstrução, com a integração de alguns arquétipos que são figuras, né, que o nosso inconsciente vai guardando. Ô, Fabi, então você utiliza, né, esses contos para nas sessões, né, de terapia, porque muitas vezes você não consegue, o paciente, né, em si, né, como você falou, às vezes a pessoa ela não consegue ou lembrar do acontecido ou trazer, né, a dor, então você já utiliza os contos
para, vamos dizer, a pessoa meio que relaxar nos Sim, encontros? sim, sim. Na verdade, eu peço as séries que a pessoa gosta, né? O Uhum. primeiro passo do processo terapêutico é o vínculo. Então, nós fazemos um vínculo, eu conheço um pouquinho da história desse paciente, né? Quando eu sinto que tem muita resistência, né? Talvez eu peço imagens simbólicas, eu peço contos, e dentro da prática clínica é muito visível isso, né? É transformador, porque depois de algum tempo trabalhando com o paciente, né, mais na escuta ativa e nas intervenções e nas técnicas, nós acessamos o conto e esse paciente traz alguns conteúdos inconscientes que ele nunca conseguiu trazer, né, através da fala, através do processo em si. E como que você consegue, né, diferenciar aí a vida, a realidade, né, da pessoa com essa questão do conto? Porque às vezes a gente vive, né, um mundo totalmente diferente. Às vezes a gente cria ali, né, nossa própria história como um conto de fadas, né? E aí é trabalhar um pouco também com esse paciente, né, a realidade. Então Uhum. eu vou identificar ele na história, entender qual é a dor dele através dessa história, né, e ressignificar isso. Porque o processo terapêutico é trazer um pouquinho do inconsciente para a consciência, né, trazer essa racionalidade. Então, através do lúdico, eu trago com a criança, a gente não trabalha, né? O puro Uhum. lúdico, e a Sim. gente vai transformando, com o adulto a mesma coisa. Só que com o adulto a gente não consegue muito pro lúdico, né? Se você pede, por exemplo, uma massinha pro adulto, ele vai olhar para você, né? E o conto, ele permite isso. Né? Até com os homens é possível trabalhar o conto. Até Né? com os Eles homens têm um você. pouquinho mais de resistência, é claro, né? Porque a mulher, ela tem o lado mais imaginativo. Quando É você mais falou de fácil, né? conto, né? Você sorriu. Ai, eu adoro, gente, eu adoro histórias. Eu, quando eu era muito criança, até hoje, às vezes eu fico, né? Eu assisto e falo, nossa, e se fosse comigo? Se fosse eu me identifico muito. Nossa, acho que com várias. Se for Mas não traz escrever, uma ressignificação, né? Olha a sua fala. E sim, se fosse comigo? Como seria essa história? é, Né? E eu trago muito que dentro do contexto terapêutico, nós podemos reescrever histórias. Né? O paciente chega fragilizado. Nós podemos fortalecer isso e reconstruir, né? Reescrever uma história. Esse primeiro livro que eu fui coautora é muito uma reescrita dos contos. qual que, deixa eu ver esse daí, Então, qual nós que é? pegamos, né, os contos e nós reescrevemos esses contos. Ó, gente, A Vida Imita Imita os os Contos. contos. Você vê assim, Fabi, que às vezes as pessoas estão muito fora da realidade nos dias atuais. Eu acho que principalmente por conta das redes sociais. Você vê isso nos consultórios? Sim, e aí, né, entra também um pouco do conto, porque assim, muitas vezes nós não conseguimos nos acessar, né? Eu sinto que tá muito pro externo e pouco pro interno. As pessoas não conseguem reconhecer as emoções delas. Né? Elas estão muito nesse lugar de aparecer, mas não entender, não processar. E aí o conto também vem, né, na vida moderna para trazer um pouquinho, né, a pessoa para si. Nós estamos muito voltados para o externo, Pra fora, né? para fora. Você tem assim algum exemplo, alguma história, né, que aconteceu que você pode estar, claro, né, sem citar o nome, né, do paciente, mas que você pode falar pra gente como que foi, como que você consegue trazer o conto dentro do seu processo terapêutico, até para as pessoas entenderem um pouquinho como funciona, porque às vezes o pessoal vai falar assim, ah, vou lá numa psicóloga para falar, né, de conto, como que é todo esse processo. Conta pra gente também um exemplo que você, ou um ou dois exemplos que você pode estar falando um pouquinho de como que foi, como que é esse processo, como que você separa, né, o conto da realidade aí do seu paciente. Às vezes, né, algum paciente, recentemente uma paciente trouxe, né, uma história lá de que ela se identificava na infância e a gente foi, né, ler e ressignificar esse conto, era muito da infância dela, que ela ainda estava presa nessa infância. Né? Então, o conto nos permite esse trabalho de explorar a nossa história, de ressignificar a nossa história e, como você trouxe, né, trazer para a realidade. Uhum.
né? O que que eu faço? Através dessa história, de toda essa dor emocional, o que que eu posso fazer? Né? Porque muitos contos terminam com um final feliz. Sim. O conto da Cinderela, o que que pode se estar por trás? Se nós formos pensar, né, eu gosto do conto também porque ele dá para trabalhar de várias formas. Primeiro, eu Uhum, trabalho com a identificação. Esse paciente se identifica com qual personagem, né? Esse paciente pode se identificar com a Cinderela, pode se identificar com as irmãs, né? Pode se identificar com o príncipe, e aí a gente vai no uhum. trabalho através do arquétipo. Mas geralmente, né, o conto da Cinderela traz muito essa submissão, essa dificuldade de se enxergar. Legal. Eu me identifico muito com a Cinderela. Por isso que eu te perguntei. Assim, tem vários, né? Mas tem uma transformação, né? O Sim. quanto ela sai desse lugar, né, de submissão ali com a madrasta, né, com as irmãs, e ela vai em busca do sonho dela, Uhum. né? Então ela tem um enfrentamento durante o conto. Ele traz um enfrentamento. Quanto ela enfrenta aquilo, né? E ela vai, ela se arruma, ela faz um movimento desse feminino. E o da Bela e a Fera? Tem o que que você pode falar sobre esse conto? Com as pessoas que se identificam? Eu vejo que também tem muito a transformação, né? O que que eu me Aham. identifico na Bela e o que eu me identifico na Fera. Quais que são, assim, hoje, que você mais tem em atendimento? Quais são os contos que você mais traz no Depende da consultório? história, né? Tá. Depende da história. Então, quando eu ensino a prática clínica nos contos, eu ensino muito esse lugar de entender a história do paciente para poder identificar esse conto. Quando nós trabalhamos com um grupo de mulheres, né? Eu gosto muito do livro As Mulheres que Correm com os Com os lobos. Lobos, Eu porque nunca consegui terminar aquele é livro. um livro É muito difícil, né? É um difícil. livro difícil, é um livro que, se você começar a ler ele numa fase da vida, você vai ter alguns insights, e depois, numa outra fase da vida, você vai ter outros insights, né? Porque ele fala muito desse ciclo do feminino, É isso que eu ia te perguntar. dessas Existe fases. algum conto, né? O que que os contos também estão ligados aí no feminino, né? Das mulheres nessa questão. Esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, trazem um pouco dessa fase, né, do feminino. Porque vamos pensar, nós temos, né, a fase da infância, a fase da adolescência, a fase da vida adulta, da maturação, né, do envelhecimento. Então, todas essas fases são simbólicas para a mulher. O maternar é simbólico. Muitas vezes a mulher não, né, acaba optando por não ter um filho, mas ela pode maternar. Isso aqui, né, são filhos Então, que eu tô levando você para o gerou, né? mundo, Uhum. né? Eu levo para o mundo. E eu vou muito nesse sentido do trabalho com as mulheres, o que que elas podem levar para o mundo, porque os filhos, nós colocamos filhos no mundo para o mundo, né? E a gente pode, se uma mulher de repente opta por não ter um filho, né? Ou não pode, tem muitas que querem e não podem, né? O que que ela pode trazer para o mundo? Ô, Fabi, e hoje você, assim, atende mais mulheres? Ou você atende homens Atendo também? homens também, e a minha experiência com simbólico com homens também é significativa, porque o homem tem essa resistência, Tem. né? Eu sinto que evoluímos muito nesse ponto. Os homens estão muito abertos para o processo terapêutico. Né? Eu atendo muitos homens, Que eles estão legal. muito abertos, né? Mas eles vêm com uma resistência. Né? Então, quando você vai falar de um conto, por exemplo, Vai ele falar. vai se assustar, ele vai falar, não quero estar aqui, né? Aham. Então, eu vou muito para as histórias, né? Ah, quando você era pequeno, você se identificava com alguma história, né? E aí, com o homem, a gente trabalha mais nesse sentido das histórias, né? E eles aceitam bem essa questão, sem ser o Aceito. conto, mas ali de você trabalhar com eles a A história. história, né? Eu tiro esse nome conto de fada, porque esse nome conto de fada traz muito as fadas, Aí né? a Traz gente muito já, a esse mulher já a brilha, né? princesa, né? E a mulher sorri com isso. Então eu trago a história. Né? Recentemente eu fiz um trabalho também com simbólico, não com os contos, né? Mas com imagens Uhum. arquetípicas, né? Eu gosto bastante disso com homem, às vezes com argila, mas eles são um pouco resistentes para argila também. Então são cubinhos, né? Que você vai colocando ali e vai pedindo para ele escolher uma imagem. Né? Através dessa imagem, ele contar uma história. Né? E Através quando da ele imagem. começa a contar essa história tem a ver com a história de vida dele. É, a gente vê muitos, né? Eu
você falando aí da imagem, eu lembrei da série que saiu há pouco tempo, que tá bem repercutida aí, né, da Tremembé, que os psicólogos com, né, as detentas ali, utilizar a imagem para descobrir as coisas. Como que vocês conseguem, através de uma imagem, se São as, identificar? são as imagens arquetípicas, é um pouco do que a gente falou do inconsciente, né? Se eu escolho uma imagem, é porque aquela imagem me toca em algum sentido. E aí Uhum. quebra a resistência, né? Porque vamos pensar, o trabalho com detentas deve ser um trabalho muito difícil, né? Tem muita resistência ali. Então as imagens, elas vão trazendo um pouquinho do que a gente tem do arquétipo pessoal, né? Do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo, o que eu vivi. Ô, Fabi, né, a gente falou um pouquinho ali no começo da questão de você falar, né, que as pessoas hoje, a gente tá muito no externo, né, para fora e a gente não tá se olhando. Mas acontece da pessoa, como a pessoa pode identificar ela mesma, tipo, poxa, eu tô muito no externo, ou eu tô muito vivendo a história de outra pessoa, né, ali na minha realidade. A pessoa, ela mesma, sem ter uma profissional ajudando a identificar, ela consegue identificar, poxa, não tô vivendo a minha história, ou, né, tô vivendo ali um conto que não é meu. Ela consegue identificar ou só com a profissional? Algumas vezes sim, né? Tem pessoas que vêm para o processo terapêutico sabendo qual é a questão que está doendo ali, mas que não tem força para ressignificar tudo isso, porque muitas vezes nós não entramos em contato com as nossas forças internas, Nath. Né? Nós temos recursos internos e muitas vezes eles estão lá no inconsciente, apagados. Quais são esses recursos internos que a gente tem Essa hoje? força da busca, né? Quando você traz a Cinderela, olha quantos recursos ela teve Uhum. para ir para o baile. Ela fez um esforço ali, né? Ela usou recursos internos para poder alcançar a ida até o baile, porque ela podia ter ficado ali parada. Então, ela quis, né? Então, ela fez aquilo acontecer. Ela buscou todos os recursos que estavam dentro dela, né, a favor dela. E muitas vezes nós não usamos esses recursos. A criatividade é um recurso interno que muitas pessoas não usam, mas que elas têm ali, que estão apagados. Tem uma fala que eu falo muito dentro do consultório, que eu acredito mais nos meus pacientes do que eles mesmos acreditam neles. Né? Porque tem recurso. Nós, enquanto profissionais, conseguimos ver esses recursos. E muitas vezes eles estão ali, apagados. Você acredita que muitas vezes é por conta de traumas que a gente passa na Traumas, vida? dores, né? Tem muitas histórias que nós não temos fadas madrinhas. Não. Esse é o ruim do conto, né? Que a gente não tem ali a fada, somos nós mesmos, né? Mas às vezes a gente pode transformar, né? Muitas vezes nós temos vilões e nós podemos transformar esses vilões também em fadas madrinhas, né? Muitas vezes na dor nós aprendemos. Como nós aprendemos na dor? Como nós ressignificamos na dor? Eu Né? acho que a maioria, né, hoje em dia. Por que que a série identifica tanto, né? Identificador. Vamos pensar no marketing digital, né? O que que o marketing digital comunica para a pessoa que ele está vendendo? É uma dor. Nós nos identificamos com dores. É, eu não pensava por esse. É que o marketing, ele também pode ser a solução para outras pessoas, né? Um E se é exemplo, solução, você que é psicóloga, você usa o marketing para ajudar outras pessoas, para curar uma dor de outra pessoa, né? É uma solução. é Você uma tem a solução. solução e a pessoa tem a dor, né? Sim. Ajuda ali. Legal, nunca tinha passado. Um outro olhar, né? Eu acho que muitas pessoas não têm esse olhar, né? De olhar a sua vida, tá? O que que eu me identifico, o que que eu não me identifico, o que que é meu. Às vezes é tão difícil olhar para a dor. Sim. Você hoje, você falou que atende bastante homens, né, também. Hoje eu vejo, né, de outras psicólogas que também vêm aqui, que sempre tem essa dificuldade dos homens, né, se abrir, né, de contar as dores. Você acredita que isso vai melhorar com o tempo, que os homens também vão buscar mais essa ajuda terapêutica?
né? Porque a gente sabe que aí a saúde mental ultimamente vem crescendo muito, essa parte de pessoas doentes com ansiedade, com depressão, com crises de pânico, porque antigamente a gente tinha muito, era um preconceito, né, Fabi, Ainda de você existe. buscar, né? Ainda existe, né? Querendo ou não existe, mas você acha que mudou um pouco esse olhar das pessoas, dos homens e das mulheres em relação a buscar Sim, ajuda? sim, mudou muito, né? Mudou muito. Eu sinto que nós vamos avançar cada vez mais. Ainda existe uma resistência, né? Ainda existe um olhar de, vai para terapia. Por quê? Qual é o problema? Né? Nem sempre é um problema. Às vezes é uma busca, é uma transformação. Tem muitas pessoas que chegam no processo terapêutico não com um transtorno, com um diagnóstico, mas chegam para se encontrar, Para se para se autoconhecer? transformar, né? Para conhecer, o autoconhecimento é tudo. A partir do momento que eu me né, referencio, que eu vou na busca desse conhecimento interno, eu consigo criar estratégias, eu consigo despertar esses recursos internos que muitas vezes estão apagados, que são as nossas forças. E quando uma pessoa chega assim, ai, Fabi, eu não sei se eu tenho alguma coisa, quero procurar, né, uma ajuda para me autoconhecer. Como que você trabalha? Você trabalha os contos também nessas ocasiões para identificar as pessoas? Sim, eu faço primeiro uma análise da história do paciente. Uhum. Né? E se eu vejo que aquilo está muito latente ou com muita resistência, eu entro com o conto para ir quebrando um pouco essa resistência. Né? A identificação do personagem, a identificação da dor através do conto quebra barreiras dentro do processo. Então, se você vai com uma fala muito direta ou com um questionamento muito direto, Direto na cria-se a ferida, né? resistência. Né? Isso. Aqui não, aqui a gente vai através da imagem, do simbólico. Faz um desenho para mim do que você entendeu dessa história. Que lugar dessa história, né, te tocou? E aí ele traz o desenho, né? E aí eu começo. Você percebe que aqui tem um pouco da sua história? Qual é essa dor? Será que essa dor está realmente curada? Ou essa dor ainda está mexendo aí com você? Sim. Porque muitas vezes eu acredito, né, que as pessoas acham, eu não tenho nada para resolver, já tá tudo curado e muitas vezes não tá, né, Muitas vezes Fabi? está no inconsciente, né? Muitas vezes está lá, bem no inconsciente. E quais outros, né, você escreveu esse primeiro? O que te Esse foi o inspirou primeiro. a escrever, né, esse livro, A Vida Imita os Contos? O que veio, assim, o que te inspirou nesse livro, Fabi? Eu falo que eu tive fadas madrinhas, né? Eu tive Uhum. algumas mentoras, algumas professoras que foram fadas madrinhas. Então, esse foi um projeto de uma mentoria que eu participei. E foi bem simbólico, porque eu me lembro como se fosse hoje, foi um sábado. Nós precisávamos escolher a mentora. E eu escolhi a mentora. Quando eu entrei no projeto, ela me falou: esse projeto vai ser uma reescrita aos contos de fada. Legal. E aí eu me questiono muito se eu encontrei o conto ou se o conto me encontrou. Eu acho que foi uma integração aí, como é uma integração do feminino e do masculino, né, que eu tenho um pouco na minha história, eu acho que tem uma integração. E aí você precisava escolher um conto, né? Eu escolhi Alice no País das Maravilhas, que é essa, Legal. né, busca pelo desconhecido, que faz um pouquinho parte da minha história também, né? Sempre numa busca do desconhecido e sempre numa superação. E aí eu acabei escrevendo esse conto, reescrevendo para a vida moderna, para as mulheres, né? Diante das dificuldades que as mulheres têm nessa busca, e as outras coautoras também escrevendo, né, contos, reescrevendo num formato atual. Qual é a Uhum. dor da mulher? Então, esse é um livro bem simbólico, né, que ele traz muito uma reescrita, é transformar o conto, né, para a vida atual das mulheres. Legal, muito legal. E quais são os outros? Deixa eu. A magia do conto. A magia do contar histórias para todos os dias. Ai, que bonito, ó. Era uma vez. E o que te inspirou nesse livro aqui, Fabi? Na verdade, o que me inspirou foi esse primeiro livro, né? E aí eu É, fui veio. trazendo, né,
o conteúdo do conto para essa escrita, para essa reescrita. Esses 3 livros têm muito a ver com a reescrita dos contos. Esse era Era uma uma vez. vez. Então, esses 3 fazem, tipo, um combo, né? Tipo, volume 1 que Foram seguem, né? em momentos diferentes, tá? Tá. Mas todos eles têm a mesma proposta dessa reescrita e desse encontro aos contos, né? E às vezes eu trago alguns trechos aí para os pacientes, né? Para eles se identificarem, porque aí nesses 3 trabalhos, né? A gente já tem uma reescrita, então já tá para a vida atual aqui. Fica Uhum. mais fácil do paciente até se Se identificar. identificar com aquele conto, Sim. né? E quais os outros? Esse é escrevendo a minha história. Esse é só seu? Não, Ou é não. Com coautoria? coautoria também. Esse aqui você falou um pouquinho da sua história. Isso? Não, esses são perguntas, Ah, né? São legal. perguntas que o paciente vai escrevendo ali, ele vai escrevendo como se fosse uma história dele, Ai, que legal. tá? Ele vai entrando em contato com a história dele. Então, são Dá pra perguntas ver? que ele vai Legal. entrando em contato. São dias, né? Então, cada dia ele vai escrevendo um pouquinho da história dele ali. São 365 perguntas. Sim. Que legal. É como trezentos e se sessenta e fosse cinco dias, como se fosse um um diário. diário, Eu vi né? aqui o diário. É como se fosse um diário. Legal. Legal. E o outro? E esse foi um trabalho, né, para psicólogos. É um livro voltado para psicólogos, voltado para técnicas Terapia do do esquema. esquema, né? Muito da linha da TCC também. Então, quanto nós conseguimos aplicar os contos, não só, né? Eles nasceram da psicanálise, a linha junguiana é muito forte nesse trabalho com os contos, mas, né, eu trouxe isso para a TCC, um pouquinho para terapia comportamental. Como identificar esquemas, né? Que são 18 esquemas que se desenvolvem na infância e na adolescência, né? São dores emocionais também que vão sendo, né, revisitadas aí ao longo da nossa história e como trabalhar os contos, né, ligados a esses esquemas. Ô, Fabi, o que que os contos de fada ainda têm a ensinar a psicologia e a alma moderna? Você, como psicóloga, ama, né? A gente vê que você ama falar sobre esse assunto, de identificar o que que você espera disso. Você falou de alma, né? O conto ele toca a alma. Então o conto ele sempre vai tocar a alma. Na psicologia, a gente vê um avanço aí da psicologia nas linhas das evidências, dos processos, né? E o quanto eu quis com esse trabalho, né, da terapia do esquema, trazer que nós podemos trazer o simbólico também para o comportamental. Né, nessa identificação. Agora, enquanto, né, a alma feminina, a alma moderna, né, eu acho que é um pouquinho do que eu trouxe anteriormente, de nós nos conectarmos com o nosso interno, né? A alma feminina, ela precisa se conectar com o interno, os adolescentes precisam se conectar com eles mesmos, E as hoje, famílias. né, Fabi, você falou dos adolescentes. Hoje, poucos adolescentes ainda lêem contos, né? A gente vive muito ali no celular, nas redes sociais, no TikTok, e perdeu essa questão, né, de pegar um livro, de você ler. Eu lembro, tipo, quando eu era criança, eu amo ler. E eu li assim, faltava engolir, né? Ou a gente fala, faltava engolir o livro, os contos. Falta disso também, né? Hoje em Mas nós dia. continuamos nos identificando, né? Os adolescentes se identificam com as séries hoje. É, Né? E aí você consegue puxar o gancho da série. Porque a série também é uma história. sim. Mas você acha que falta também um pouco, né, dessa questão de voltar às Sim, leituras, nós né, estamos nos para as perdendo, crianças, né? para os adolescentes, porque, querendo ou não, a literatura, a leitura, você aprende muito, né? Você aprende a ler, você aprende também na forma que você vai escrever, né? Você fala, acho que falta isso um pouco também, por isso que a gente também tá faltando o desenvolvimento, né, infantil aí das crianças e adolescentes nessa parte. E o quanto é importante levar isso para as escolas também, né? Tem algumas escolas que voltam muito para a leitura do livro, para a criança levar o livro para casa. Isso é muito importante, né? Porque a gente vai se perdendo na tecnologia. E vai se perdendo na tecnologia, mas vai se encontrando, né, através do marketing digital, através da identificação na série. Você pode ver que sempre tem uma identificação.
Sempre vem, né? Sempre volta para essa identificação, né? E tem muitas, né? Hoje a gente vê o consumo das redes, né? Crescendo cada vez mais, principalmente das séries, né? E às Porque são vezes. histórias, né? São histórias. Fabi, fala um pouquinho pra gente, né? O que que é essa terapia do esquema, como que funciona? São esquemas que se desenvolvem na infância e na adolescência, né, através de estilos parentais, e nós vamos carregando isso para a vida adulta. Né? Então, Uhum. quando um paciente chega muito fragilizado, né, diante da terapia do esquema, a gente consegue enxergar qual é o esquema que está ativo ali. Tem toda uma avaliação quantitativa como uma qualitativa, né? Primeiro eu faço essa avaliação quantitativa, entendendo um pouco da história, entendendo um pouco das dores. Depois dá para fazer pacientes mais rígidos, mais estruturados, que precisam de respostas, né? A gente consegue fazer um questionário de esquemas que vai mostrar lá quais são os esquemas que estão ativos e a gente vai trabalhar em cima desses esquemas. Tá? Então, o enfrentamento desses esquemas, né? Tem alguns processos que nós fazemos o questionário no início do processo terapêutico e depois no final. Né? E a gente vê o quanto isso vai diminuindo, não vai sendo ativado a ponto de paralisar a vida do paciente. Então, por exemplo, a pandemia trouxe muito uma vulnerabilidade ao dano e à doença. Quem tinha Uhum. esse esquema ficou muito ativado. Essa pessoa não conseguia sair, né? Ela não conseguia ir no mercado. O Ela pânico, né? paralisou a vida dela. Né? E aí, trabalhando os esquemas, a gente vai mostrando para o paciente que é possível enfrentar esses esquemas, né? Que isso é muito mais uma distorção por conta desse emocional, né? O abandono é um outro esquema, né? Muito ativo e que às vezes a gente precisa fazer intervenções com a família também, porque esse paciente se sente muito abandonado, né? E às vezes uma fala do familiar ativa esse abandono. As falas, né? Eu vejo muito assim, às vezes a gente pensa assim, ah, foi só uma fala. E não é só uma fala, né? Quantos também, né? Trabalho com a terapia sistêmica, a gente vê, às vezes foi uma coisa assim, que para outra pessoa pode ter sido uma coisa básica, uma só palavra, e para aquele paciente não foi, né, Fabi? Por isso que a gente fala muito sobre a importância, né? Porque é aquele ditado que fala, né? A palavra nunca volta. Depois que falada, já era, né? Já não tem como voltar atrás. O que você pode estar falando um pouquinho sobre isso também, né? Mas o quanto a gente vai precisar, né, nesse setting terapêutico, nesse trabalho, seja o sistêmico, seja, né, da terapia comportamental, seja da linha da psicanálise da Jungiana, a gente vai trabalhar com essa história desse paciente. Né? Então a gente vai voltar para a história desse paciente, a gente vai entender quais foram as dores. Você acredita que muitas pessoas às vezes não vão à procura de profissionais, né, na área da saúde mental por medo de voltar Sim, nessa dor? sim. Né? Porque eles acreditam que voltar para a dor vai ser muito pesado. Quanto, na verdade, a gente vai voltar para a dor, e eu falo muito isso no comecinho do processo terapêutico, né? Eu vou no seu tempo, porque eu também preciso entender o tempo do paciente, né? Entender se aquilo é desconfortável para ele naquele momento, e aí a gente vai costurando tudo isso. Eu uso muito simbólico, né? Metáforas, e eu falo que o processo terapêutico, o paciente chega como aquela coxa de retalho, né? Toda descosturada, e a gente vai costurando aos poucos. Então, existe, né, um medo de acessar essas dores. É melhor não mexer com isso agora, né? Só que isso acaba reverberando na vida. Então, vai afetando a minha vida pessoal, vai afetando o meu profissional, vai afetando as outras áreas da vida. Né? Sim, Então, com muito cuidado, a gente precisa mostrar para esse paciente que dá para trabalhar isso com cuidado, com respeito, sem julgamento. sim. É, eu acho que muito também vem do profissional, né? Eu acho que a pessoa também precisa se identificar ali com o profissional que vai atender, porque senão, como você falou, às vezes a pessoa não consegue se abrir, né? Falar ali todas as dores e muitas vezes a gente nem lembra, né, do que foi passado. Sabe que tem alguma coisa errado, mas não consegue falar, né, Fabi? É o primeiro passo da terapia, o vínculo terapêutico. O vínculo terapêutico é o primeiro passo. Né? Vinculou ali, aí o paciente consegue se abrir. Né? E nós precisamos trabalhar esse vínculo sempre.
né? Pode ser que alguma coisa ali no processo foi desconfortável para o paciente. A gente precisa trabalhar esse vínculo e fortalecer esse vínculo. O processo terapêutico é um fortalecer o vínculo, né? O processo todo. Ô, Fabi, e durante todo esse tempo, quanto tempo que você tá na psicologia já? 17 anos. 17 anos. Quais são, assim, hoje, para você, os seus maiores desafios no seu trabalho, né, na psicologia, em trazer a consciência para as pessoas, em falar sobre saúde mental, da importância nos dias atuais também, né, das pessoas ter essa saúde mental? Se eu pensar em dificuldades, eu vou pensar talvez na resistência. Uhum. Né, na resistência desse público de às vezes acessar, né, e aí os contos quebram essa resistência. Né? Então, as maiores dificuldades da resistência, o muito externo, né? A dificuldade desse paciente identificar, muitas vezes o paciente traz, né? Não estou legal, né? Vamos pensar, vamos entender o que aconteceu na sua semana. E ele não consegue acessar isso. Ele não consegue identificar, né? E a gente vai trabalhando dentro do processo terapêutico essa identificação para que ele se conheça, para que ele esteja com ele mesmo. Hoje fala-se muito de mindfulness, que é um pouquinho disso, né? Entender o que eu tô sentindo, aceitar o que eu tô sentindo. E aceitar também seria as nossas emoções? Que Sim. a gente viu, né, o filme, né, Divertidamente, que fala muito sobre a questão da emoção e muitas vezes a pessoa não consegue identificar, né, essas emoções. Se eu tô triste, eu não sei o que eu tenho, mas eu não tô legal, né? Não consegue identificar, tô triste, tô com raiva, né? Porque a gente vem crescendo aí com pessoas com muitas raivas guardadas, né? Muita tristeza. Você vê isso que também as pessoas têm essa dificuldade de falar, tô com raiva. Sim. É difícil, né, identificar a emoção, mas é mais difícil expressar. Como é difícil expressar o que eu sinto, Sim. né? Por conta do julgamento, né? Hoje tá mudando muito, mas antes, né, engole o choro. Essa era uma Quantas fala, coisas eu já não vi, essa nossa, era minha uma infância fala de inteira. reprimir as emoções, né? E não deu certo reprimir. Eu falo assim, nossa, essa do choro, né? Acho que muita gente ouviu. E na minha época eu ouvia muito do meu pai, da minha mãe não, mas do meu pai eu ouvia muito. E eu falo que hoje eu virei uma chorona, porque ai, às vezes eu tô com raiva. Eu sou do tipo de pessoa, pra mim não explodir na raiva, eu choro, sabia? Que é uma forma de eu tirar aquilo de dentro, de transformar aquela raiva, porque senão eu mesma falo, quando eu tô com raiva, eu fiz, sai de perto. Porque eu tenho que me concentrar, eu tenho que ficar lá, né? Eu tenho que meditar, porque ninguém é perfeito, né? O pessoal fala assim, ai, mas você é terapeuta, você trabalha com a terapia, você tinha que ser. Não, gente, a gente é humano também, né? Igual você, Fabi, você tem as suas dificuldades, você tem a sua história, né? Então eu vejo muito isso, que muitas pessoas não conseguem, né, colocar isso para fora, né, expor de uma forma que consiga falar, né, Fabi? Às vezes, né, é nítido dentro do processo terapêutico fazer algum questionamento para esse paciente e esse paciente segurar o choro. Uhum. Né? Ele segura, eu percebo que ele está emocionado, mas ele segura o choro. Sim. Então, Fabi, fala pra gente, né? Gostaria que você falasse suas redes sociais, né? Pra gente encerrar aí onde o pessoal pode te encontrar. Fabiana Máximo, psicóloga. E qual também a mensagem que você gostaria de deixar, né, para quem tá aí nos assistindo, se você quer deixar uma mensagem, né, para o pessoal de casa. Nós podemos reescrever a nossa história com um lápis mais colorido, com mais significado, com mais simbolismo. Fabi, você atende online e também Atendo online presencial, online atendo presencial? brasileiros fora do país. Aí então o pessoal só pode entrar em contato com você pelo Instagram? Sim, sim. Legal. Fabi, quero te agradecer, Eu que né, agradeço. por você estar aqui no Natcast, por falar um pouquinho, né, da sua história, por trazer esse tema, né, como a gente comentou, né, eu falei, nossa, vai ser um tema bem legal, porque acho que muitas pessoas se identificam aí com os contos e também um tema que eu nunca falei, né, eu amo contos, então a gente tem muita coisa para conversar, mas quero te agradecer, né, por trazer um pouquinho do seu autoconhecimento, do seu conhecimento para o pessoal que está nos assistindo. Eu que agradeço.
agradeço. Eu que agradeço. E que os contos possam tocar as pessoas, que as histórias possam ser ressignificadas e transformadas. Obrigada, Fabi. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse episódio, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam. Eu espero vocês no próximo Natcast.